Qualquer coisa, com Davi e Daniel Jesus Vignoli. Fala pessoal, tudo bom? Mais uma semana a gente aqui no Qualquer Coisa. Meu nome é Davi Jesus Vignoli. Daniel, fala aí um pouco sobre você aí. Opa, pessoal, tudo bem aí? Estamos aqui para falar sobre qualquer coisa da área criativa, qualquer coisa que nós tivemos durante a semana, que nós trabalhamos, ou assistimos, ou lemos, qualquer coisa que tenha que seja criativo, ou que a gente acha que seja criativo. É isso aí, é isso aí. Vocês podem estar ligados aí que tem um barulhinho, tipo sei lá, cara, é tipo um grilozinho, Um, né? No um grilo, fundo. é um grilo falante, é um grilo falante da criatividade aqui que tem no meu, minha Bate-Caverna. Não, mas é tipo uma lagartixa, Daniel, que esse animal aí na Austrália. Eu não sei exatamente qual seria o nome dele em português, não. Eu vou dizer que é tipo um calangozinho, é tipo um lagartinho. É bem menor do que uma lagartixa, é bem menor do que uma lagartixa, mas ele fica quietinho ali durante o dia no sol e de noite ele fica fazendo esse barulho aqui, que parece um sapinho, um grilo falante, alguma coisa assim. Mas ele não pula em você, não ataca, não faz nada. Ele faz um barulho grande, pro tamanho dele faz um barulho grande. Não, beleza então. Vamos agora então para. Vou começar assim com a minha semana então, né? Hoje a gente vai falar de novo na Semana dos Artistas, mostrando aquele PDFzinho maroto. E eu vou contar um pouco sobre o que aconteceu, né, na semana, assim, em termos de scribing, né? Em termos de desenho também, muita ilustração que eu andei fazendo. E eu vou conversar um pouco aí com a galera e conversar aqui, ter os insights aí do guri. Então vamos para a próxima. Próximo slide aí. Então, essa semana foi um desafio, assim, foi gerenciar um time de scribes, né? Porque quando você faz o seu trabalho, só para as pessoas que talvez estejam vendo pela primeira vez, né? Scribe é justamente a pessoa que faz a facilitação gráfica, desculpa. Então, é essa pessoa, esse ilustrador que vai em eventos e cria, né, uma ilustração em tempo real com a coisa que está acontecendo no evento. E nesse caso, né, agora a gente está fazendo tudo remotamente. Então, esse gerenciamento de um time de scribes não é gerenciar um pessoal que está ali no mesmo espaço. São pessoas que estão em locais completamente diferentes. Então, você tem que saber não só gerenciar os egos e as pessoas lá, mas você tem que também gerenciar a parte tecnológica, que é um dos grandes desafios. Então, estava trabalhando eu e muitas desses trabalhos assim eu faço sozinho, né, de scribing, mas dessa vez o cliente queriam mais 3 scribings, né, 3 artistas para me ajudar com esse projeto, que era um projeto. Normalmente no início da negociação eles não dizem qual é o cliente, né? Afinal, que é top secret, né? Totalmente secreto, né? Esses clientes assim, eles não revelam de primeira, porque foi até uma agência, né, que contratou a gente. E então eles queriam esses 4 scribes para trabalhar por 2 horas. Porque também os eventos, né? Depois a gente vou até falar um pouco sobre isso, mas que a experiência virtual, né? Ela é muito mais curta, né? As pessoas não têm uma atenção e Não. paciência para ficar muito tempo nesses eventos. Até, até eu já estou perdendo a paciência aqui com essa. Não, brincadeira. Não, beleza. Mas então, 4 artistas fazer esse trabalho remotamente, 2 horas, e aí um dos grandes desafios, né, que é você realmente fazer o gerenciamento das pessoas, né, porque todo mundo interpreta um pouco diferente, ou tem pessoas que, talvez, por exemplo, eu tinha no grupo que era uma menina, tinha outro rapaz e tinha um cara assim um pouco mais velho, né, pessoas às vezes Você menos foi bem tolerantes. político. Você foi bem político e fez uma coisa inclusiva. Chamou um time inclusivo. Tá certo. Já Chamei, começou bem. chamei um time bem inclusivo aí. Mas cada um tem sua maneira de trabalhar, então cada um tem também suas limitações, né, e o seu potencial.
E aí, então, a primeira coisa o que eu tinha que fazer era conseguir, né, juntar o máximo de informação possível para, obviamente, não ficar muito indo e voltando, né? Sabe, você recolhe o máximo de informação para ter um briefing bem coeso, né, e bem claro para os ilustradores, para todo mundo estar alinhado. E aí depois eles começam a, né, ter as perguntas que eles tiverem. Aí eu estava também fazendo uma espécie de atravessador, né? Todas as questões que eles tinham, eu meio que centralizava, né? Fazia aquele, vamos dizer assim, coletava todas as questões e passava para o cliente. Então estava mais ou menos nesse processo, né? Mas como era uma coisa muito secreta, né? Um projeto assim super secreto, um projeto de transformação digital, né? Que isso é um processo que já acontece há muito tempo em várias empresas. É uma empresa muito grande que eu nem posso falar aqui, assinei contrato e tudo mais, mas eles estão passando por esses processos de transformação digital e levar os clientes dele de uma maneira mais fácil, né? Ter acesso a poder comprar os produtos através de celulares, de tablets, de iPads. Então eles estão nesse processo, eles queriam que a gente criasse uma ilustração, né, para trazer as ideias dos funcionários deles, são as ideias dos funcionários, como facilitar a vida dos clientes e como tornar essa experiência de compra de produtos mais digital e mais rápida. Então a gente estava lá. E aí surgiram, obviamente, problemas, né? Porque não puderam dar muitas informações, que era secreto, e sabe como é que é? Só terminam realmente até criar a estrutura do evento de última hora, sabe? Aquela mesma história É. que a gente conhece, isso aí é universal, né? Sempre no último dia você tem lá a estrutura do evento pronta, e muitas vezes até na última hora eles mexem. E aí os probleminhas aconteceram. E aí já é a próxima página. Que aí o que, que aconteceu? A menina no dia, né, do trabalho, estava tudo certo, eu passei o briefing, tudo certinho. No dia lá, ela não conseguiu acessar o evento, cara. Ela não conseguiu Ih, acessar a parada. E esse que foi um dos grandes desafios, porque a gente estava trabalhando com duas plataformas, né? Que uma era Microsoft Teams, o pessoal que trabalha com o Zoom, o Microsoft Teams conhece bem essas plataformas, e ela não conseguiu, não sei se foi problema no e-mail, problema como digitaram o nome dela, mas ela não conseguiu. E a gente estava também trabalhando com uma segunda plataforma que é a Miro, que é tipo um, um quadro, né? Um quadro negro, mas digital, onde as pessoas colocam as ideias. Então ela só estava trabalhando com uma plataforma, que fez a coisa se tornar mais assim delicada ainda. E aí o que, que aconteceu, né? É, e também, né, como o cliente não tinha assim muita experiência, o que aconteceu é que foi muito pouco tempo para completar o trabalho. Esse é na verdade, é uma das questões assim muito chaves, né, quando você está fazendo facilitação gráfica, é que as pessoas não sabem assim o quanto tempo leva para fazer o trabalho, né? Por exemplo, eles acham que a pessoa fala, né? A pessoa está falando e a gente está desenhando em tempo real, mas desenhar leva muito mais tempo do que a pessoa está falando. é Então claro. houve essa houve essa confusão, e eles não definiram um tempo muito curto. E eu lembro né, um dos rapazes lá que estava trabalhando com a gente, esse mais coroa, ele teve problemas lá, ficou até muito estressado lá para resolver a situação. Mas é engraçado também quando cada artista, né, ele, É. ele resolve a coisa de uma maneira diferente, né? Isso não é um bom sinal para a empresa, hein? Os caras estão querendo começar a fazer coisa digital. Não, é interessante que Mas tem, realmente fala. não, mas esses problemas são os problemas comuns de agora, desses eventos, né? Você mudar do evento físico para o evento digital, vai levar um tempo para o pessoal acertar. Vai. Obviamente, eu acho que as pessoas,
quando o mundo voltar ao normal, né, as pessoas vão tentar, talvez não vão querer mais esse tipo de evento, porque é uma experiência assim muito, sei lá, muito artificial. Depois a gente vai entrar até num ponto assim. Eu, por exemplo, eu sei como a atenção das pessoas está muito pouca. Eu, por exemplo, eu escrevo um e-mail fazendo briefing, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer um vídeo, sabe? Que eu explico assim, eu faço num vídeo falando, mostrando, né, os arquivos, assim, falando que é importante porque a pessoa só precisa basicamente ver o vídeo. Porque muitas vezes quando está escrito a pessoa não lê direito, ou a atenção está em outra coisa, é mais complicado. E então foi esses problemas que aconteceram, mas a gente conseguiu assim resolver de uma maneira muito boa, né? No final das contas tudo funcionou, graças a Deus, e o cliente ficou muito feliz. Mas eu mostrei ali também nesse 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 desenho aqui que muitas das vezes leva você, por exemplo, leva 11 horas, né, para você fazer a preparação e o que acontece é que são só 2 horas de evento, né? A preparação é sempre muito maior, né, do que o evento em Ah. si. Que o evento em si. Como é que é a preparação de uma pessoa para fazer scribing? Como é que você se prepara antes? A preparação é simples, é uma preparação assim bem básica, né? Você liga para o cliente, fala, né? Assim, checa, vamos dizer assim, a estrutura do evento, né? A agenda, como chama, do evento, né? Você vê que momento você vai ter que estar desenhando, que momento você não precisa estar desenhando, ou a maioria das vezes você desenha o evento inteiro e a pessoa, né, o cliente, ele vai falar o que é importante, né, ser desenhado, o que é mais importante ser desenhado, as coisas que são menos relevantes. E aí, uma vez você sabendo assim o que o cliente quer, é mais fácil de desenhar. E a gente obviamente faz uma pesquisa assim bem básica, né, uma pesquisa básica assim do tema que a gente vai estar desenhando, né? Mas é tipo uma conversa e Você, 1 hora, vamos dizer assim, de vamos dizer assim, de pesquisa e briefing, aí você já está preparado para fazer o trabalho. você já teve problema de conexão da internet durante o evento, durante algum evento? Tive um problema de conexão mas como a maioria das vezes, né, você não precisa estar 100% ali do tempo mostrando o teu trabalho, não tem muito problema, né? Você pode, por exemplo, cair, ficar 3 minutos fora, vamos dizer assim, aí ele reconecta e aí depois você continua a desenhar daquele ponto que você reconectou. E quando é um ponto, obviamente, num evento desse que é muito importante, eles tendem a repetir, né? Então, se você não captura naquele momento, você vai capturar aquela ideia, né? Vai desenhar aquela ideia, sei lá, uns 5, 6 minutos depois, né? Então é tranquilo. Mas durante as 2 horas do evento dá uma tensão, né? Dá um pouco, dá um pouco, dá um pouco. É melhor, é melhor fazer ao vivo ou fazer pelo computador, no conforto de casa, tal, tranquilo? Tem obviamente algumas vantagens, né? No conforto de casa, você não precisa estar viajando, né? Você não precisa estar pegando o trem ou pegando o ônibus, né? É mais tranquilo nesse sentido, né? Mas a experiência em si é muito melhor ao vivo, né? Que as pessoas têm muito mais aquele impacto de estar vendo o desenho sendo criado ali numa uma folha de papel grande. Então as pessoas curtem muito mais essa experiência, até porque é uma experiência analógica, né? Quando você desenha no papel, em contraste, né, as coisas digitais. Quando é feito digitalmente, às vezes as pessoas talvez não dão o mesmo valor porque sabem que tem um computador talvez te auxiliando, apesar do que não, você só tem o Ctrl Z, né? Que pode te E no auxiliar. evento, e no evento tem um lanche, né? No evento tem No aqueles, tem evento tem sempre um uma lanchinho. comidinha. Tem sempre. Tem umas Mas comidas boas. e já aconteceu, mas no evento também você fica mais exposto às críticas, né? O cara passar pelo desenho e falar que porcaria é essa aqui. Mas no computador a galera sempre nos comentários põe, hahaha, muito bom, que bonito. É verdade, é verdade. Eu acho que até a gente, como a gente está falando disso, acho que talvez a gente pudesse até entrar no. é,
rapidamente passar para o próximo slide, que a gente está falando um pouco de Uhum. experiência virtual, né? A gente pode passar para o próximo slide. No próximo slide eu falo um pouco do Miro Board, que também era uma plataforma que estava usando, que é muito legal, né? Tem muita gente que curte fazer esse trabalho aí. E aí pode passar para o próximo slide, que é sobre a experiência virtual, né? A experiência virtual que a gente está falando que não vai ter o lanchinho, né? Não vai ter aquele papo, né? Aquele papo lá, sei lá, o cara falando, né? No final do evento, reclamando das coisas, ou falando que a comida foi boa. Não vai ter esse tipo de interação, né? Entre as pessoas. Então acho que a experiência virtual é muito mais fria e realmente as pessoas, de um modo geral, têm feito eventos bem mais curtos assim, né? São eventos de 1 a 2 horas no máximo, senão as pessoas não têm paciência para ficar ali. É um equilíbrio interessante, né? Você achar o equilíbrio entre o evento presencial, que muitas vezes dificultava para algumas pessoas em regiões mais distantes poderem ir. E hoje em dia, por exemplo, você tem um evento aí em Londres, uma pessoa de qualquer local do mundo pode acessar aquele evento pela internet. Anteriormente, a pessoa teria que viajar, pegar um avião, se disponibilizar a ficar fora. Então, hoje em dia, a pessoa pode assistir o evento da onde estiver, mas ao mesmo tempo não tem esse contato pessoal com os outros participantes do evento. Eu acho que uma coisa que aconteceu é que muitos desses eventos que o pessoal quer fazer, por exemplo, eventos de 2 horas, eles tendem a buscar um horário que seja um horário que funcione para o planeta inteiro. Tá? O cara vai buscar um horário que funciona tanto para o Rio de Janeiro, né? Nova É. York, Londres, Sydney, Índia. Então eles tentam fazer um evento assim que maximizar, né, vamos dizer assim, o potencial daquele evento sendo uma coisa que pode ser distribuição para o mundo inteiro. É verdade. Não, eu vou admitir, como eu trabalho o dia todo em frente ao computador, eu acho muito chato entrar em evento virtual. Uhum. Eu também Tenho tenho muita resistência. dificuldade a fazer parte de evento. Ah, eu entrei em algumas coisas, você entra, faz parte, mas eu acho é muito mais fácil se distrair num evento virtual. O evento tá chato, você abre o Facebook, o evento tá chato, você tira a câmera. Ah, é verdade, é muito verdade. Outro evento que eu fiz essa semana, para eu terminar mais ou menos minha semana, do que a gente já está passando aí do tempo, na Fala. próxima página tem um evento que eu andei fazendo que era trabalhando com caridades, né? Instituições de caridades, que é muito legal para mim, né? Porque é assim um trabalho que você sente que tem um impacto positivo, né, na sociedade. A maioria dos trabalhos que eu faço são para bancos ou mercado financeiro, então você dá aquela respirada, aquele alívio quando você pode estar trabalhando por uma instituição de caridade. E essa instituição aí, no caso, era o Hope and Home for Children, que é uma instituição que eles tentam tirar as crianças de orfanatos e trazer para famílias, né? Para terem uma integração mais social numa comunidade, né? Então isso Uhum. é muito positivo, que eles falam que realmente os resultados que existem, né, mostram que uma criança, né, que cresce no orfanato, ela tem muito mais a tendência a cometer suicídio, a ser um delinquente e ser, vamos dizer assim, um impacto negativo para a sociedade. Então eles tentam realmente acabar com os orfanatos e integrar essas crianças em famílias, né, para terem um amor e um lar familiar. Eu acho bem legal, achei bem E, legal. e essa é uma instituição que só atua em Londres ou atua em outros países? Atua no mundo todo, atua no mundo todo. Inclusive, grandes trabalhos que eles estão fazendo agora em Ruanda, na Bulgária e na Romênia. São os locais onde eles estão trabalhando com mais força. E foi interessante
nesse processo aí, que eles queriam que a ilustração fizesse parte da apresentação, que é sempre mais complicado, né? Porque aí você precisa Hum, criar as ilustrações antes, né? Porque na hora não vai dar tempo de você desenhar enquanto a pessoa tá falando lá e, né, vai ficar muito. é. Vai ter que esperar muito tempo, vai ficar uma experiência chata. Então eu criei essas ilustrações antes e foi muito legal. O impacto assim foi muito positivo. Eu mostrava a minha tela, né, enquanto ele ia falando, eu ia mostrando alguns elementos iam aparecendo, algumas pequenas coisinhas eu ia desenhando ali, tipo, sei lá, dando né, sublinhando alguma coisa nesse, né, só um detalhezinho assim para ter uma experiência assim mais em tempo real. E foi assim uma experiência muito legal. Por exemplo, você vê ali no lado direito, tem onde está escrito questões ali. Isso daí foi tipo um workshop que eles fizeram depois, onde as pessoas deram ideias, né, sobre como eles podem. Porque no final das contas, esse trabalho é muito para arrecadar, né, recursos, né, para Hum. eles conseguir continuarem atuando. Então aí eu anoto todas as ideias e aí eles têm esse desenho aí que eles usam como referência, como base para mandar para os participantes do evento e até como maneira de contar a história deles e como surgiram as ideias e as ações que eles vão tomar para o futuro. Ó, muito interessante. É interessante essa ideia também de botar as ilustrações como parte da apresentação, né? É uma É, outra forma de fazer. porque o cérebro também ele está muito acostumado a ver aqueles gráficos de PowerPoint e aquilo ali anestesia a audiência, né? Ninguém aguenta ficar É. ali vendo aqueles gráficos assim. É interessante que, não sei, deve ter algum estudo psicológico que as pessoas, naqueles slides do PowerPoint, eles colocam um monte daqueles de texto, né? Os bullet points, como é que é em português? É o. Caramba. São, não, não sei, não sei. Eu não fiz Então, mas apresentação nenhuma em tem português. muito texto que eles colocam. E as pessoas, muitas vezes, quando eles vão fazer a apresentação, eles estão lendo aquele texto, né? O que é bizarro. Você Ah, é. fala, É. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei com uns designers muito bons até, uns designers muito bons, e eles estavam forçando principalmente ao pessoal da diretoria das empresas, pessoal mais no topo da empresa, que quando fizessem apresentações, os slides das pessoas só poderiam ter uma frase. hum, é, Todo o resto tinha que ser explicado. O cara só poderia explicar, só, por exemplo, questões era isso, questões. Ele poderia botar imagens, ele podia trocar imagens, ele podia trocar as ilustrações, mas ele não poderia botar ponto a ponto, questão 1, questão 2, tudo isso ele tinha que explicar, porque senão a pessoa, ele tinha que ser o foco principal da apresentação e não os slides. E não para as não. pessoas ficarem lendo. Senão fica realmente inacreditavelmente chato. Ah, com certeza. Eu Então, acho gostei, que a muito bom. gente está terminando basicamente essa semana. Eu estou vendo aqui que a gente tá com um tempinho bom aí para. E só eu tava fazendo a semana do artista que eu não coloquei uma imagem. Não coloquei uma Uhum. imagem essa semana. Lembra que a gente está fazendo o check-in do livro O Caminho do Artista? E aí eu vi toda semana 9, né? E aí eu vi uma frase muito interessante que eu vou aqui compartilhar com vocês, né? É, Quer que toque uma música do Kennedy? pode colocar aquela musiquinha do Kennedy, mas só que vai dar mais trabalho na edição, né? Então, beleza. Não, põe não, põe. Ser um artista requer entusiasmo mais do que disciplina. É interessante porque ela está falando aqui que realmente o entusiasmo é basicamente com combustível, né? Que ela fala, combustível espiritual, né? Para as pessoas continuarem produzindo. E a disciplina, ela é uma coisa assim mais forçada, né? Uma coisa mais que você força no artista, que não é uma coisa muito boa. Então, fica aí, entusiasmo.
fique entusiástico com o teu trabalho. Não é isso? Fica a dica. Então acho que a gente vai terminando aí, a gente sempre dando aqueles avisozinhos, né? Se vocês puderem comprar aí o livro A Menina no Himalaia, que está no Amazon, acho que tem poucas cópias, eu tô vendo aí que tem muito poucas cópias lá no estoque da Amazon. E a Girl in the Himalayas. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Eu sei que o Daniel ele ainda não tem as redes sociais dele. É um protesto, segue né? lá, segue a do Davi. E aí a gente continua no próximo episódio de qualquer coisa. Valeu, pessoal. Valeu, Daniel. Tchau, tchau.